voltamos com Cláudia Ermolim, agora presidente do Sinduscom Rio e vice-presidente da ADEME RJ, que vai falar para a gente um pouquinho mais dessa costura, vamos chamar assim, que foi feita e a gente encontrou esse resultado positivo do Reviver Centro, que pode ser replicado em outras áreas da cidade. E queria falar do Porto Maravilha também, que a Cury lançou o segundo, se não me engano, empreendimento lá, e também outro sucesso, né? Está sendo um outro sucesso, e a região ela foi pioneira ao Reviver Centro, não é isso, Ermolim? Não tenha dúvida, Cris. Acho que o primeiro, o resultado do Reviver Centro certamente mostra a capacidade dessa união entre o público e o privado em realizar projetos realmente de transformação. E eu digo que o centro ele já tinha uma característica única na cidade do Rio de Janeiro, porque você tem toda uma infraestrutura de transporte público de massa instalado, né? Então, no centro você tem VLT, você tem trem, você tem ônibus, você tem metrô, você tem barca, você tem ônibus interestadual e intermunicipal. Então, assim, a mobilidade urbana já instalada no centro é única. A gente não tem outro bairro na cidade com esse modal de transporte público de massa instalado. O que precisava ali era de um incentivo, de um empurrão, de uma saída da inércia, e certamente essa mola propulsora do centro foi e tem sido o Reviver Centro. Agora, precisamos, obviamente, também alinhar as expectativas, porque esse é um projeto de médio e longo prazo, né? Sim. Os nossos projetos no mercado imobiliário, eles não acontecem da noite para o dia. Agora, os resultados que nós já temos nesse curtíssimo espaço de tempo mostra que certamente o Reviver Centro já é um sucesso e que o centro da cidade vai sim modificar, vai melhorar esse equilíbrio entre o comercial e o residencial. Outras atitudes precisam ser tomadas, claro, né? Precisa sim, e a prefeitura está fazendo isso, né? Que é olhar para o espaço público, é olhar para as áreas públicas, né? O centro tem muita área pública que está, infelizmente, abandonada, degradada, tem as praças, tem toda a parte de cuidado, né, de conservação das áreas do centro, que isso, obviamente, faz parte de todo esse grande projeto do Reviver Centro. E quando a gente olha para o centro ampliado, não tenha dúvida que a gente olha também para o Porto Maravilha, né? O Porto Maravilha, eu costumo dizer o seguinte, o sucesso de um está ligado diretamente ao sucesso do outro, né? Porque o Reviver, ele revitaliza a área do centro, mas vamos lembrar que boa parte da atratividade que tem o centro, que é um grande empregador de mão de obra, né? No centro da cidade a gente tem grandes empresas empregadoras de mão de obra. Isso é polo, sim, de atração também para os projetos do Porto Maravilha. Então nós tivemos aí 2 exemplos recentes de lançamentos da Cury, sabemos de outras empresas que já estão também com projetos lá na região residenciais, e ali a gente tem mais um exemplo de como, de novo, o público, e aí a gente fala do público não só o municipal, mas ali a gente tem a questão federal, através da Caixa Econômica e do Fundo Imobiliário Porto Maravilha, como no momento em que sentam na mesa todos os participantes desse ecossistema, certamente saem soluções, né? E aí a gente vê como é poderosa essa atratividade do Porto e do centro, com o sucesso dos 2 projetos que a Cury fez no Porto, com o sucesso que a W3 fez lá no centro, e outros sucessos virão. Eu tenho certeza que isso não foi uma situação esporádica, né? Não foi uma situação de ocasião. Isso certamente será uma tônica daqui para frente, né? A gente tem hoje, na minha visão, um grande horizonte, né? Uma grande oportunidade de expansão do mercado imobiliário residencial na cidade do Rio de Janeiro, através do centro e do Porto Maravilha. Melhorias precisam ser feitas, a gente tem feito inúmeras conversas. Recentemente eu tive uma excelente reunião no BNDES, onde foi discutido um projeto para, de alguma forma, viabilizar
a execução também de projetos residenciais, principalmente retrofit, transformação de uso de prédios públicos, né? Então você vê como você começa a ter uma mobilização de todas as esferas de poder, de todas as entidades públicas ou privadas em torno de um mesmo objetivo, que é revitalizar e recuperar o centro da nossa cidade. E aí eu queria aproveitar e pegar uma carona também nos hotéis se transformando em residência, que foi muito falado no ano passado. Aconteceram, né, o próprio Glória, o Palace, ali na Flamengo Palace, se não me engano, e na Barra também tinha um Praia Linda e outros. E para esse ano também, isso vai continuar? Cris, existe, na nossa visão, ainda uma oportunidade de você equalizar melhor a situação dos hotéis na cidade, né? Na nossa visão de mercado imobiliário, existem sim, hoje, hotéis que, infelizmente, por conta da pandemia ou por conta, inclusive, da necessidade deles se modernizarem, deles terem que investir para poder ainda se tornar competitivo em relação a outros hotéis. Sim. E o fato de terem surgido outras alternativas à hotelaria, como, por exemplo, essas plataformas hoje de aluguel de curto prazo, né, que acabam sendo, sim, um concorrente direto dos hotéis, nós entendemos que é importante olhar para uma legislação que permita que os hotéis eles sejam transformados em residencial, né, mesmo aqueles hotéis que tiveram algum tipo de benefício em alguma legislação. A legislação mais recente que gerou benefício para os hotéis foi a legislação da Copa e da Olimpíada, mas já tivemos outras legislações no passado. Então, acho que a gente precisa, sim, olhar com carinho para essa situação. A gente defende sempre que o mercado ele é soberano. Então, se o local for um bom local para hotel e tiver viabilidade econômica para permanecer em hotel, ele vai ficar como hotel. Então, não é a legislação, na nossa visão, que deve regular a cidade. Esse aqui tem que ser hotel e vai acabar o resto da vida dele como hotel. A gente entende que essa demanda e oferta, ela regula o mercado. Então, você tem um mercado hoteleiro, que é um mercado forte, você tem um mercado comercial, que é um mercado forte. Então, hoje a gente tem uma vacância alta na cidade do Rio de Janeiro, mas eu não tenho dúvida que essa ocupação vai voltar. Tem o mercado residencial. Dentro do residencial, você tem mercado para o compacto, você tem mercado para o alto luxo, você tem mercado para o econômico. Então, assim, o mercado é soberano. Você, efetivamente, ao fazer um investimento, você vai fazer a sua pesquisa de mercado, você vai fazer a sua análise de mercado e você vai decidir, olha, quero investir para fazer aqui um hotel, quero investir aqui para fazer um prédio de unidades compactas, quero fazer aqui um investimento para fazer um prédio de escritórios, e você, obviamente, vai ter o ônus e o bônus da sua decisão. O que a gente é sempre contra é que a legislação ela seja engessada a ponto de você dizer aqui só pode isso, aqui só pode aquilo, aqui você não pode isso, aqui você não pode aquilo, porque a cidade, parece um jargão, mas a cidade ela é um organismo vivo, né? A gente já viu inúmeras transformações acontecerem na cidade, bairros antigos que se tornam mais novos, sim, bairros que você tinha uma determinada vocação, muda de vocação. A gente tem bairros aqui que eram industriais, que mudaram de vocação. A gente tem bairros que antes não tinham tanta oferta de serviços e hoje você tem centros gastronômicos, você tem áreas boêmias dentro desses bairros, porque assim é a cidade, né? Assim é o movimento das pessoas, assim é o movimento das famílias e assim a gente precisa também ter a legislação. Então a gente acha que existe ainda muito para evoluir, né? Muita coisa já evoluiu, mas a gente ainda tem muita oportunidade, sim, de melhoria na nossa cidade em termos de legislação para a construção civil e para o mercado imobiliário. Então, você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer sobre os imóveis, os tipos de imóveis, porque assim tem... mas agora é compacto? Não, agora é 3, 4 quartos? Mas você já antecipou dizendo que existe público para cada tipo de imóvel. Até porque vocês fazem pesquisas, né? Ninguém sai construindo do nada. Aqui o meu achismo acha que... Até porque, Cris, a nossa vida, ela vai mudando. Sim. Então você tem um momento em que você é jovem,
e você quer sair de casa e você quer ser independente. Naquele momento, você tem recurso para comprar um determinado imóvel que é diferente de quando você já tem, de repente, alguns anos de formado, que é de repente de quando você toma a decisão de se juntar, casar ou morar com alguém, que é de repente do momento em que você, com essa pessoa, decide ampliar a família, seja filhos, seja o que for, que é de repente diferente do momento em que esses filhos saem de casa e você volta a ficar sozinho, que é de repente, se você é diferente do momento que você está se separando, ou você ficou viúvo, ou você está mudando de emprego, ou você foi promovido, ou você foi demitido. Então, o que é importante a gente entender é o seguinte: se a nossa vida tem fases que são completamente diferentes uma das outras, assim são as necessidades de imóvel. Então, se você mora sozinho, certamente você não está procurando um imóvel com tantos atributos de lazer do que se você estiver morando no momento que você está pensando em ter filhos, ou você já tem filhos, Sim. Né? É diferente se você está indo para um apartamento numa fase mais adulta ou mais para uma terceira idade do que aquele primeiro imóvel que você está comprando, de repente, ainda na faculdade ou iniciando a sua vida economicamente ativa. Então, o mercado, ele faz esses estudos para poder entender, naquela região, naquele bairro, que tipo de perfil que mais procura o imóvel. Então, essa é a realidade da população, né? Não é só o mercado imobiliário. Imagina que o mercado imobiliário, fazendo aqui uma comparação esdrúxula, imagina que a legislação no Rio de Janeiro só possibilitasse você fazer imóveis grandes, né? Imóveis de, no mínimo, 3/4. Como ficaria aquela pessoa que está começando a sua vida economicamente ativa para comprar um imóvel? Não compraria. Não. Teria que comprar com outros amigos e cada um morar num quarto, né? Como ficaria aquela pessoa, de repente, no final da vida, em que ela voltou a morar sozinha e gostaria de ter um imóvel menor? Não ficaria. Não, exatamente. Não teríamos produtos. E, por exemplo, aproveitando, pegando carona também sobre os bairros, São Cristóvão também mudou bastante, e agora São Cristóvão também está aparecendo novamente. Lá o Bioparque que chegou, todos os olhos estão voltando para São Cristóvão novamente. Assim, o Sinduscom com certeza deve estar atento a isso. Tem novidades para ali, tem outras áreas na cidade que já estão mais assim avançadas, que o mercado está caminhando, ou não sei, mais lá para Irajá. Estou aqui especulando, tá? Só estou perguntando porque você aí é o termômetro, enfim, né? Um dos seus desafios, com certeza, deve ser assim, esse olhar da cidade, né? O Sinduscom Rio trabalhando com os associados em relação a isso. Existe para esse ano, assim, a cidade vai caminhar, porque já está lá na Empedra, Barra de Guaratiba, mas a gente está tendo todo esse movimento no centro, né? Desde o ano passado. São Cristóvão também pegando carona. Como é que é isso? Bom, de novo, né? Acho que a cidade ela tem que dar oportunidade para as pessoas escolherem aonde quer morar, né? Então, assim, acho que o nosso papel como mercado é chamar a atenção do poder público, né? De novo, executivo, legislativo, sim, das oportunidades que, porventura, a gente está deixando de abraçar por falta de uma legislação ou por uma legislação que é obsoleta em relação ao que a gente vê acontecendo em outros lugares. Então, o exemplo do Reviver Centro foi esse, né? Ou seja, criou-se uma legislação incentivando a criação de empreendimentos residenciais, incentivando a transformação de empreendimentos comerciais em residenciais. Nós entendemos que hoje precisa ser dada uma atenção também à Zona Norte, né? Então, a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro é uma região que também é muito bem abastecida de transporte público, de áreas de lazer, de serviços, né? Então, é uma região que sempre foi uma região convidativa e atrativa para as pessoas que moram lá, têm os seus negócios lá, criaram família lá, só que, infelizmente, existem ainda dificuldades na legislação que possibilitem um melhor e um maior crescimento e uma maior expansão do mercado imobiliário na região da Zona Norte. Então, esse é certamente um ponto que a gente vai levar para a discussão do plano diretor, porque entendemos
que nesse momento da discussão do plano diretor, que acontece a cada 10 anos, por isso a importância desse ano, nós não discutimos o plano diretor todos os anos. Então, a cada 10 anos, a gente senta e discute o plano diretor que vai dar a diretriz da legislação urbanística da cidade para os próximos 10 anos. Então, nós entendemos que esse é um momento, sim, importante da gente discutir a Zona Norte, da gente entender essas oportunidades que podem ser, sim, alavancas para a geração de empreendimentos na Zona Norte. Quando a gente olha para o histórico do que já foi produzido pelo mercado imobiliário e pela construção civil na Zona Norte, o que é produzido hoje, infelizmente, a gente tem uma queda vertiginosa, né? Então a gente entende que precisa dar uma turbinada, né? Precisa dar uma injeção de ânimo, precisa se criar, sim, uma visão mais carinhosa e mais atenta para a Zona Norte. A cidade ela é muito diferente, né? A gente sabe que a cidade ela é uma na Zona Sul, sim, ela é outra na Zona Oeste, ela é outra no centro, ela é outra na Zona Norte. Então é dessa forma que nós vamos levar essas discussões para o plano diretor, que eu acho que da mesma forma que existiu aí uma união de forças para olhar para o centro, né? E eu trouxe aqui na nossa conversa no ano passado que eu olhava para o centro e dizia que o centro é um paciente na UTI que precisava de todo tipo de tratamento, né? Então, quando você está na UTI, você não poupa esforços para salvar aquele paciente, né? Você faz tudo o que tem de possibilidade que está ao seu alcance para que aquele paciente saia daquela situação e volte para o quarto, né? E possa voltar para casa bem. Então, acho que a gente precisa ter também essa atenção, esse senso de urgência para a Zona Norte. A Zona Norte precisa, obviamente, existem outros fatores que são importantes para que a gente tenha atratividade para a cidade, como, por exemplo, a questão da violência, né? A gente sabe que está sendo feito um trabalho forte pelo governo estadual, né? A gente tem visto aí o trabalho do secretário aí de polícia, e todas essas ações que estão sendo feitas são importantes, né? O mercado imobiliário, ele vive da atratividade da cidade para você morar, para você estabelecer o seu negócio, para você trazer a sua família, para você trazer os seus clientes, e, obviamente, isso depende de alguns fatores, dentre os quais, obviamente, a segurança pública é muito importante, como a conservação, como a questão da segurança jurídica para o investimento, mas acho que estão sendo feitos esforços de todos os lados, né? A gente tem visto as discussões para que a gente possa evoluir em pautas importantes, né? Como, por exemplo, a gente viu aí recentemente a questão do saneamento básico, né? A quantidade de investimento que será feito no nosso estado e na nossa cidade para melhorar essa questão do saneamento, melhorar a questão das lagoas lá na Zona Oeste, a questão da Baía de Guanabara, que também é importante. Tudo isso influencia de forma positiva para o mercado imobiliário e para a construção civil. Então, isso é fundamental que a gente, né, olhe também para outras demandas que a gente tem. A gente tem a demanda dos aeroportos, né? A gente sabe hoje que o Galeão é uma importante porta de entrada para a cidade do Rio de Janeiro. E quando eu falo da porta de entrada, não é só para o turista, né? É para o investidor. É para as pessoas que querem estabelecer a sua empresa aqui, mas como é que você vai trazer uma empresa que vai montar a sede dela ou mesmo uma filial no Rio de Janeiro, se você tem dificuldade de voos, se a malha aérea para você chegar e sair da cidade do Rio de Janeiro é complicada. Então, assim, isso tudo é importante, influencia ou positivamente ou negativamente para a atratividade da cidade e, consequentemente, para o mercado imobiliário e para a construção civil. Ou seja, os desafios são enormes, né? A gente chegou ao finalzinho do nosso programa, os desafios são enormes, o mercado, com essa união de vocês, das entidades, está mais forte, com isso, assim, todos nós vamos sair ganhando. E há espaço, assim, pouquíssimo tempo, eu queria que você falasse assim, há espaço para o compacto, para o Casa Verde e Amarela, para o alto padrão, assim, esse ano vai ter diferença ou eles vão também, todos esses tipos, né, de projetos vão estar acontecendo? Bom, a nossa expectativa para 2022, a gente fechou o ano de 2021, foi o melhor ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, comparado com os últimos 6 anos,
mas ele ainda foi metade, Cris, metade do que a gente produziu de lançamento e vendas nos anos de 2010, 11, 12 e 13. Ou seja, apesar de ter sido um ano bom, ele ainda tem muita oportunidade de crescer. Só como referência, os compactos em lançamentos na cidade do Rio de Janeiro representaram cerca de 10% do volume de lançamentos, enquanto em São Paulo a representatividade desse tipo de imóvel já está na casa dos 25% a 30%, então nós entendemos que existe sim ainda espaço para crescer. E esses extremos, né? Casa Verde e Amarela, a gente tem um déficit habitacional imenso, né? Um dos maiores do mundo, então sempre vai ter espaço para empreendimentos de habitação de interesse popular, né? Esse é sim o grande mote, na minha visão, que a gente ainda tem no Brasil. E o alto padrão, ele tem uma resiliência maior a esses solavancos, né? Porque são normalmente pessoas que têm recurso ou parte do recurso para fazer o movimento imobiliário, trocar de imóvel, fazer um upgrade, fazer uma mudança de bairro. A grande dificuldade para 2022 vai continuar sendo nesse imóvel que fica no meio do caminho, que são os imóveis acima de 264 mil do Casa Verde e Amarela, abaixo de 1,5 milhão do SFI, que são os imóveis do SFH, Sistema Financeiro Habitacional. Esses imóveis eles terão mais dificuldade, porque esse comprador é o comprador que hoje, infelizmente, está desempregado, está sem renda ou está instável em relação ao seu emprego, porque não sabe se ele vai continuar empregado. Então, esse é o nosso cenário para 2022, mas acreditamos que será um ano melhor do que 2021, apesar de todas as dificuldades, de todo o cenário político, não porque a gente acredite num momento ainda de crescimento, mas porque nós viemos de um momento muito ruim do mercado, né? Então, a gente ainda está com metade da nossa capacidade de produção em relação ao que a gente já fez em anos anteriores. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter um ano de 2022 melhor do que em 2021. Bom, estamos aqui na torcida, te agradeço, espero que você volte, não demore tanto tempo para voltar, né? Que esse ano a gente faça outras entrevistas com mais frequência. E muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Cris. Para mim é um prazer e trazer aí sempre um pouco da nossa visão do mercado aí para a tua audiência. Muito obrigado. Obrigada a você, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.